Bom dia, galerinha. Vamos dar continuidade aqui, tá? No outro vídeo deu uma cortadinha no final, né? Mas nesse vídeo aqui a gente vai abordar aí as duas operações, que é a adição e a subtração. A gente já estudou um pouquinho disso, mas vamos dar uma relembrada. Então eu estava falando para vocês que na adição, adicionar significa juntar, tá? Então, no caso dos números inteiros, eu posso juntar um positivo com um positivo, posso juntar um negativo com um negativo, posso juntar um negativo com um positivo ou posso juntar um positivo com um negativo, certo? Aqui, para a gente fazer a adição, quando você tem parênteses, você tem que passar para a notação simplificada. Como é que você faz isso no caso da adição? Bom, então você está querendo adicionar ou juntar o mais 8 com o mais 3. Então, passando para a notação simplificada, basicamente você apenas copia os números que estão dentro dos parênteses, tá vendo? Então, mais 8 aqui e o mais 3. Eu não coloquei mais o sinal de adição, então ele não aparece mais, tá? Só os números que estão dentro do parênteses. Então, ficaria mais 8 e mais 3. Então, lembrando que o sinal de mais agora vai representar o que eu tenho, o sinal de menos, o que eu devo. Então, aqui eu tenho 8, eu tenho 3, então eu tenho 11. Ok, galerinha? Então, é só você copiar os números que estão dentro do parênteses. Isso na adição. Na subtração, tem uma mudancinha que a gente tem que fazer. Tá? Já já a gente relembra. Então, agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou juntar dois números negativos. Ou seja, o que eu estou fazendo é juntando dívidas. Se eu juntar dívidas, o resultado tem que ser uma dívida, não é? Passando para a notação simplificada, eu devo 5 e eu devo 15. Devo 5, devo 15, então eu devo 20. Certo? Aqui, eu vou juntar agora um número negativo com um número positivo. Passando para a notação simplificada, ó, apenas copiei menos 18 e o mais 7, sem esse sinal de adição aqui do meio. Bom? Então, isso significa que eu devo 18, que eu tenho 7. Como a minha dívida é maior, eu vou ficar devendo. Não é? Então, ó, se eu devo 18 eu tenho 7, eu vou ficar devendo 11. Beleza? Como é que eu encontro esse 11 aqui? Bom, o sinal você tem que ver. Como a minha dívida é maior, o sinal ficou negativo. Né? Esse 11 aqui você sempre vai fazer o maior menos o menor. Então, ó, esquece o sinal. Entre o 18 e o 7, o maior é o 18. 18 menos 7 vai dar 11. Só que ficou negativo porque a minha dívida é maior. Nesse caso aqui, o que eu estou juntando ou adicionando? O 25 positivo com o 6 negativo. Na notação simplificada, ó, 25 e menos 6. Só copiei os números dentro de parênteses. Nesse caso, pessoal, o que eu tenho é maior do que minha dívida. Eu tenho 25, eu devo 6. Então, eu vou ficar com mais 19, certo? Pego o maior, que é 25, e tiro o menor, que é 6, né? Beleza? Eu posso ter também casos, né, em que eu tenho mais de duas parcelas somando. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, tá vendo que está tudo com sinal de mais entre os parênteses, né? Então, eu estou adicionando todas essas parcelas aqui. Só que entre essas parcelas eu tenho números que são positivos e números que são negativos. Então, aqui, ó, tem o mais 8, o mais 5, o mais 13, e de negativo, o menos 2, o menos 10, o menos 8, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a propriedade comutativa da adição. O que é a propriedade comutativa? Eu posso trocar as parcelas de posição que o meu resultado não vai ser alterado, não é verdade? Isso você aprende lá desde do ensino básico, né? Quando você tem lá 2 mais 5, isso aí é uma adição, né, de números naturais, 2 e 5. 2 mais 5 é 7. Só que se você inverter, ou seja, trocar, 5 mais 2 também é 7. Então, você pode, na adição, tá? Você pode trocar as parcelas que o resultado não se altera. Então, eu posso trocar todas essas parcelas aqui de posição. Tá? Então, eu vou juntar tudo que eu tenho de positivo, depois eu vou juntar tudo que eu tenho de negativo, e aí eu vejo o saldo final. Então, colocando aqui, agrupando os positivos. Então, ó, quem são meus positivos? Mais 8, mais 5, mais 13, tá? Agrupei eles aqui. Ou seja, estou trocando eles de posição. O menos 2, o menos 10 e o menos 8. Ok? Bom, fiz aqui o agrupamento.
Agora, vou passar para a notação simplificada. A notação simplificada, você só escreve os números que estão dentro dos parênteses. Não precisa colocar o símbolo da adição. Tá? Então, ó, mais 8, mais 5, mais 13. Agora viria o menos 2, o menos 10 e o menos 8. Tá? Aí passei para a notação simplificada. Aí eu vejo ó, o que ficou de positivo. Então, aqui eu fiquei com saldo 8 com 5 com 13. Vai dar um saldo de mais 26. E agora minhas dívidas, ó. Eu devo 2, eu devo 10, eu devo 8. Então, ó, 8 com 2 dá 10, com esse 10 aqui vai dar 20. Então, eu vou ficar devendo 20. Então, no final, eu fiquei com um saldo positivo de 26 e um saldo negativo de 20. E o saldo final? Se eu tenho 26, eu devo 20, eu vou ficar com saldo positivo de 6. Belezinha? Então, essa aqui foi a adição, que a gente já tinha estudado um pouquinho, tá? Vamos ver agora o que muda na subtração. Galerinha, na subtração, a gente já tinha comentado isso aqui também, mas na subtração, bom, agora vai aparecer o sinal da subtração entre os parênteses, né? Então, estou subtraindo aqui o mais 13 do mais 5. O que você tem que lembrar, né? Jefferson, 13 menos 5, eu já sei. Isso aqui vai dar 8, ok. Mas aqui eu tenho dois números positivos, né? Quando você for passar para notação simplificada, você tem que se lembrar do seguinte, que esse sinal de menos aqui, ele vai trocar o sinal da frente, porque ele vai pegar o oposto do mais 5. E quem que é o oposto do mais 5? É o menos 5, ok? Então, por isso que aqui ficou menos 5 e não mais 5, igual era na adição, tá bom? Então, quando for subtração, você tem que lembrar de trocar o sinal da frente, tá? E aquela regrinha de sinal, menos com mais, menos, né? Ou você também pode pensar, o oposto do mais 5 é o menos 5, beleza? Então, essa é a diferença aí da adição e da subtração. Na subtração, você pega o oposto. Se aparecer um sinal de menos na frente do parênteses, você vai pegar o oposto do número que está lá dentro. Então, aqui, agora você pensa em saldo. Eu tenho 3, aí fica igual a adição, tá? Eu tenho 13 e eu devo 5, tá? Então, eu vou ficar com saldo positivo de 8, ok? Na de baixo, ó. Eu não tenho sinal de menos na frente desse parênteses aqui, então aqui vai continuar menos 7. Tá? Então, ó, aqui continua menos 7. Passando para a notação simplificada. Então, menos 7. Agora, aqui sim, eu vou pegar o oposto do menos 10. O oposto do menos 10 vai ser mais 10. Tá vendo? Ó? Então, ó, peguei o oposto do menos 10. Então, isso aqui vai virar mais 10. Isso está de acordo com aquela regrinha que a gente já fez em sala, né? Menos com menos dá mais. Ou o oposto de um número negativo é um número positivo. Ou lembra daquela brincadeira, né? Não com não dá um sim. Ok? Agora pensa em saldo. Eu devo 7, eu tenho 10. Eu vou ficar com um saldo positivo de 3. Aqui permanece o mais 12. Tá? Então aqui continua mais 12 mesmo. O oposto do menos 5 é o mais 5. Eu tenho 12, eu tenho 5, então vou ficar com saldo positivo de 17, beleza? Aqui, menos 15. Agora eu vou pegar o oposto do mais 8. O oposto do mais 8, né? Então, né, peguei o oposto, né? Aqui ficou 5. E aqui eu vou pegar o oposto do mais 8. O oposto do mais 8 é o menos 8. Então, devo 15 e devo... então, eu vou ficar com menos 15 e menos 8. Agora eu tenho duas dívidas, né? Então, o que eu tenho que fazer? Somar minhas dívidas. Eu devo 15 e eu devo 8. Então, eu vou ficar devendo 23. Belezinha, pessoal? Então, essa é a diferença aí da adição e da subtração. Bom, vamos ver algumas situações aqui que envolvem subtração. Então, em situações que pede para você, por exemplo, calcular quanto tempo passou, qual é a distância, qual é a variação, qual é a diferença. Tá? Tudo isso daqui te remete à subtração. Vamos dar um exemplo. Tá? Um exemplo mais do cotidiano de vocês. Né? Quando você quer calcular a idade de alguém, né, seria aí quanto tempo passou, o que você faz? Né? Bom, você vai pegar o ano que você está
e vai fazer uma subtração, né? Vai subtrair o ano que a pessoa nasceu. Né? Se você fizer isso aí no seu caso, você vai ter a sua idade. Pega o ano que nós estamos, subtrai do ano que você nasceu. Então, quanto tempo se passou do seu nascimento até o ano atual? Né? Isso aqui seria uma subtração. Tá? Um exemplo de onde você aplicaria uma subtração. Então, 2020 pegaria o maior número e iria subtrair do menor, né? Pega a maior data e subtrai da menor. E aí isso daqui daria 40. Então, a pessoa que nasceu em 1980, né, hoje ela tem 40 anos. Okay? Então, quanto tempo se passou do nascimento até a data atual? 40 anos. Beleza? Só que, e o que aconteceria se a gente tivesse uma data que está do lado do negativo, ou seja, antes do nascimento de Cristo, né? Porque o nascimento de Cristo seria o ano zero. E aí? Como é que a gente faria? Bom, você poderia pensar assim, ó, tá? Vamos supor aqui, eu quero saber quanto tempo se passou da invenção da escrita até o ano que nós estamos. A invenção da escrita foi por volta de 300 a.C., por isso que eu coloquei aqui menos, tá? 3.000. 3.000 a.C., por isso que está negativo aqui, tá bom? E eu quero saber quanto tempo se passou daqui até aqui, certo? É a mesma ideia, só que aqui esse número está negativo. Bom, Jefferson, eu posso pensar da seguinte forma. De 3.000 a.C. até chegar no zero, se passaram 3.000 anos. Sim, de acordo. Então, ó, daqui até aqui, que seria a ideia de módulo, né? Se passou 3.000 anos, é verdade. E daqui até aqui, se passou 2020. Então, é só eu adicionar essas duas. É verdade, tá? Então, isso daqui vai te dar 5.020. Então, daqui até aqui passaram 5.020 anos. Beleza. Mas, Jefferson, você falou que a gente faz uma subtração. O que eu fiz aqui foi uma adição. Sim, porém tem casos que a subtração ela acaba virando uma adição. Vamos pensar nesse caso aqui. Ó. O que eu fiz? Eu peguei a maior data e tirei da menor. Vamos usar a mesma ideia aqui. Ó. Eu vou pegar a maior data. Quem que é maior? 2020. Então, eu vou pegar o 2020 e vou subtrair da menor data. Só que a menor data ela é negativa. Tá? Então, quando eu fazer 2020 menos a data menor, vai aparecer dois sinais de menos. Um que é da subtração e outro que é o sinal, porque está antes de Cristo. Então, isso aqui vai acabar virando uma adição. Por quê? Porque você vai ter 2020 e o oposto do menos 3.000 é o quê? É o mais 3.000. Então, 2020 mais 3.000, que vai resultar em 5.020, tá? Então, tem casos aí que a adição ela acaba virando uma soma. Bem, um outro exemplo, tá? Com distância agora, é a mesma ideia. Se eu quiser, tá? Tem aqui minha reta numérica, coloquei algumas letras aqui e em suas respectivas posições. Então, eu quero saber a distância entre o A e o B. O A está no 4, o B está no 9. Bom, de cara dá para a gente ver que essa distância é 5, né? Porque do 4 até o 9, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância ela é 5. Então, pega a maior e tira a menor. Vou usar a subtração. Tá? Então, a distância aqui seria 9 menos 4. 9 menos 4 é 5. Lembrando que distância é sempre positiva. Beleza? Agora, entre o A e o C. Bom, o C está do lado dos negativos. A distância, você concorda comigo, que seria daqui até aqui, do menos 3 até o 0 é 3. E do 0 até o 4 é 4. Então, vai ser 3 mais 4, né? Que vai dar 7. E é verdade, daqui até aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu já sei que a distância é 7. Vamos usar a ideia da subtração. Pego o maior e tiro o menor. Só que o menor ele é negativo. Então, é o caso que vai virar uma soma. 4, o oposto do menos 3 é o mais 3. 4 mais 3 é 7. Beleza? Agora, entre C e D. Os dois estão do lado negativo. Dá para saber qual que é a distância. Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a distância ela é 6. Positivo. Né? Vamos usar a ideia de subtração.
Pego o maior. Quem é o maior entre o menos 3 e o menos 9? O maior é o menos 3, porque ele está mais próximo do zero. Então, pego o maior, que é menos 3, e subtrai do menor. Só que o menor é o menos 9. Então, aqui vai ficar, ó, menos 3. O oposto do menos 9 é o mais 9. Então, menos 3 mais 9. Tá? Devo 3 e tenho 9, vou ficar com saldo positivo de 6, tá bom? Lembrando que distância sempre é um número positivo, belezinha? Mais um exemplozinho aqui, tá? Com a temperatura. Aí eu quero saber qual que é a variação, tá? No caso da temperatura, pessoal, coloquei aqui meu termômetro de pé como se fosse a nossa reta numérica, só que ao invés de estar deitada, coloquei ela de pé, beleza? Eu quero saber qual que é a variação, né? É a mesma ideia de saber quanto que a temperatura variou, ou seja, quanto que a temperatura subiu ou quanto a temperatura caiu. É a mesma ideia de você calcular a ideia de tempo, de distância, é a mesma ideia, só que agora ela só está na vertical, não está na horizontal, beleza? Então, quando eu pergunto qual que é a variação da temperatura, eu quero saber o quanto que a temperatura caiu ou quanto que a temperatura subiu. Bom, no caso, no deserto do Saara, de dia, você tem aí uma temperatura de 50 graus Celsius. E quando anoitece, a temperatura cai para 5 graus Celsius. Eu quero saber de quanto que foi essa variação. Quanto que ela subiu, né? Ou quanto que ela caiu. Vai dar o mesmo valor. Bom, Jefferson, se eu estou no 50, até o 0 caiu 50. E do 0 até o 5 caiu mais 5. Então, no total, caiu 55. É verdade. Tá? Vamos à ideia da subtração. Pega a maior, que é 50, e subtrai da menor. Só que a menor é negativa. Então, vai ser menos 5. E aí vai acabar virando uma adição. Tá? Beleza? Então, 50 mais 5. Então, a minha variação vai ser de 55. Então, resposta. A variação foi de 55 graus Celsius. Belezinha, pessoal? Tá ok? Finalizamos por aqui. Essa daqui foi, então, a operação de adição e subtração. Belezinha? Um abraço a todos.